De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, tá? Para muitas mulheres, passar pelo período da menopausa é um grande desafio. Afinal, são muitos sintomas, como ondas de calor, né? Cansaço, ansiedade e alterações de humor. São aqueles mais comuns que a gente já conhece, já sabe, que podem acabar surgindo nessa fase. Mas você sabia que a alimentação ela pode funcionar como uma ótima aliada? Quem vai explicar muito melhor esse assunto pra gente já tá aqui comigo, ó, no estúdio, é a nutricionista Rosemary Santana. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão em casa. Que é isso. É um prazer estar aqui. Para mim também é um ótimo prazer receber você. Vamos falar então um pouquinho, Rose, sobre essa questão da menopausa e da alimentação. Vamos começar explicando o que é a menopausa. Então, a menopausa é um período que acontece com as mulheres entre 40 e 50 anos, se não for precoce, onde há um declínio natural da produção dos hormônios reprodutivos. Consequentemente, trazendo todos esses sintomas que você citou aí, mais alguns, principalmente as ondas de calores. Certo. E aí, é verdade que a alimentação ela pode acabar ajudando a mulher nessa fase? Com certeza. Como? Vou explicar agora. O que é que acontece? As ondas de calores, elas são causadas principalmente pelo estado inflamatório do corpo dessa mulher. Sim. Se a mulher estiver muito inflamada, ela vai ter mais sintomas da menopausa. Quanto menos inflamada ela estiver, passa por essa fase suavemente. E essa inflamação é o quê? É o excesso de gordura corporal que ela tem no corpo todo, principalmente na região abdominal. E quando ocorre esse excesso na região abdominal, não somente as ondas de calores, mas também outras comorbidades associadas, ela pode desenvolver, piorando mais ainda o quadro da menopausa. Sei. Como diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, dislipidemias. E por aí vai, né? Com certeza. Olha só, viu, gente? E é verdade que fumantes podem, né, acabar desenvolvendo ainda mais esses sintomas? Exatamente. E vou explicar por que também. Um fumante, ele produz muitos radicais livres. Sim. E esses radicais livres em excesso no organismo levam o corpo a um estado de estresse metabólico. Não favorecendo a questão toda hormonal, também como não favorece a questão do metabolismo dessa mulher. E quanto mais lento esse metabolismo fica, que consequentemente ele já vai ficar a partir dos 30 anos, e com a menopausa aumenta, essa mulher vai ter mais dificuldade para passar pela fase e lidar com todos esses sintomas. A fumante, ela pode acabar desenvolvendo a menopausa antes do que seria considerado ali o período normal ou não, e quanto a isso não vai ter nada a ver? Eu acredito que o estilo de vida da mulher, Sim. o estilo de vida, que é muito importante a gente colocar, no período pós-menopausa, é que vai determinar isso aí. Que momento vai chegar, quando vai chegar, como ela vai passar pela fase. Certo. E o estilo de vida está relacionado a tudo, né? Uma mulher que não faz exercício físico, por exemplo, sedentária, ela vai ter muitos problemas durante essa fase, porque o ganho de peso, que é o que a mulherada mais reclama, vai ser em larga escala. Ela já não tem o gasto energético. Sim. Vai vir aquele quadro todinho de ansiedade provindo da situação que ela está vivendo, né? Imagina uma mulher que hoje super tranquila, faz todas as suas atividades, dorme bem, porque vem insônia também com a menopausa. Ela dorme bem. E de repente ela se vê numa situação que ela perde até o desejo sexual. Perde a vontade de fazer as coisas, porque a fadiga é muito grande, o cansaço é muito grande, e não dorme bem. Então, uma mulher que ela se cuida antes de entrar no período, a partir dos 30, por exemplo, desde muito antes, mas a partir dos 30, ela já vem se cuidando, já vem cuidando da alimentação dela, comendo alimentos cada vez mais naturais, vem fazendo exercício físico todos os dias, possivelmente ela chega nessa fase e de repente pode nem sentir todos os sintomas. Você falou que a menopausa ela pode se iniciar precocemente, né? Mas também há casos de mulheres que acabaram entrando na menopausa um pouco mais tardiamente? E nem percebe. Tem mulheres que nem percebem. Aí você pode agora se perguntar, como que eu vou saber? Quem faz o diagnóstico? Isso. Nós. Porque uma coisa que acontece que é clássico da menopausa, a mulher passa um ano sem menstruar. Sim. Então, a partir do momento que ela passa um ano sem menstruar, ela começa a ligar as anteninhas, procura a ginecologista dela e a ginecologista vai fazer toda uma avaliação através de exames e dos sintomas que ela citar, porque imagina, ela não menstrua, tem os calores, está fadigada, não tem vontade de fazer nada, sofre de insônia, aumento de peso sem ser uma coisa voluntária.
Com certeza essa mulher já está na faixa etária. Provavelmente ela já entrou na menopausa. E aí pode acontecer disso ser um pouco mais tardiamente, né? Do que se é o esperado. Geralmente é de 40 a 50 anos, mas pode acontecer antes, como também pode acontecer um pouco depois. Muito bem. A menopausa, então, ela pode ser uma grande influenciadora no peso da mulher? Você falou sobre engordar, né? Certo, com certeza. Por quê? Porque o metabolismo dessa mulher fica mais lento. Sim. O que é o metabolismo? É exatamente a taxa metabólica basal, que é o que a gente precisa para fazer nossas atividades diárias. Como você acabou de piscar o olho, ou está fazendo assim com a mãozinha, com a sua taxa metabólica basal, você faz todas as suas atividades. Sim. E você consegue manter. Porém, para você perder, você tem que associar o gasto energético. Que o gasto energético ele está relacionado à quantidade de exercício físico que você faz durante o dia. Aí essa mulher na menopausa já tem essa taxa metabólica basal mais lenta. Uma vez que está mais lenta, ela gasta menos energia. Gastando menos energia, aumento de peso. Sim. Entendeu? Quanto mais lenta a taxa metabólica, aumento de peso. Não há uma compensação, né? Não. O milagre é você fazer exercício físico e se alimentar bem. Agora imagine essa mesma mulher com essa taxa metabólica e ela tem um gasto energético diário. Ela faz atividade física todos os dias, ela faz exercício, musculação, por exemplo, que é onde a gente mais gasta. Sim. Chega a gastar até 48 horas pós-exercício, a energia. Então, essa mulher, ela vai conseguir manter isso aí mais em equilíbrio, evitando esse ganho de peso. Seria fácil a mulher começar a fazer isso quando ela entrar na menopausa? É mais difícil do que ela começar a fazer isso antes. Quanto mais antes ela fizer, quanto mais precoce ela começar a se cuidar, começar a olhar para ela ser a prioridade na vida dela, ela vai chegar nesse período mais tranquila. Corre, mulherada, vamos embora todo mundo começar a se cuidar, Tem viu? que começar e outra, e a alimentação, né? A alimentação é o grande segredo. Por quê? Sim. Produto industrializado, amores, vamos começar a tirar da mesa. Vamos pensar em descascar mais e desembalar menos, tá? Então, quando você pensar em se alimentar, não queira pacotinhos. Pense em alimentação que a terra dá, pense no que vem da terra, pense em tubérculos, pense em frutas, pense em verduras, as raízes, leguminosas, oleaginosas, que é rica em triptofano e diminui os sintomas da menopausa, porque é precursor de serotonina, deixando a mulher mais calma, mais tranquila, porque ela tem uma dificuldade de produzir, ficando muito mais ansiosa e muito mais nervosa. Então, ômega 3 também, que age na inflamação, é um anti-inflamatório. São alimentos que não podem faltar, nutrientes que não podem faltar na alimentação dessa mulher, mas o grande segredo dessa mulher passar por essa fase tranquila e controlar esse peso é a alimentação mais natural possível. E aí a gente vê que a alimentação, então, ela vai acabar interferindo diretamente no bem-estar, tanto físico quanto emocional dessa mulher, né? Com certeza, físico, mental, social, porque uma mulher que não está se sentindo bem, está com a autoestima baixa, ela não quer nem sair de casa, né? Sim. Então, influencia na vida dela como um todo. Certo. É verdade que a dieta, né, que a nossa alimentação, ela pode também acabar interferindo na idade em que a nossa produção hormonal, ela cessa, ela acaba? Bem, se a gente for pensar em alimento e hormônio, a gente vai lembrar de isoflavona. Isoflavona, ele se aproxima muito do estrógeno, que no caso fica mais baixo durante a menopausa. Porém, tem uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal. Então, essas mulheres também não vão poder fazer o uso da soja, que é rica em isoflavona. Então, mulheres, agora eu vou mandar um recado para elas, tá? Muito cuidado com as informações soltas. Vocês têm que procurar profissionais para avaliar o seu estado, avaliar o que você precisa e daí sim dar um norte para que você se cuide, para prevenir ou se cuide durante. É muito perigoso isso quando a gente fala em um alimento específico, porque a mulher fica, eu vou fazer uso, mas de repente você não pode fazer uso, tá? Como esse caso da isoflavona. E era, inclusive, uma pergunta que eu iria fazer, né? Se existem alimentos que a gente não pode, né, mulheres usarem, consumirem durante a menopausa? Farinha branca. Farinha branca. Açúcares, gordura saturada. Ela começou assim, sabe, a falar e só foi falando. Se você usar, vai piorar o seu quadro. E posso explicar o porquê? Tá. Quando a gente faz uso de um alimento que libera muita glicose na corrente sanguínea,
o teu pâncreas, lá nas células beta, libera muito insulina. Essa insulina é um hormônio anabólico. O que é que ele faz? Ele pega essa glicose circulante que você não vai utilizar naquele momento e ele armazena no teu corpo em forma de gordura, mais especificamente na região abdominal. Ô, gente, que tristeza. Meu Deus, mulher sofre. É triste, mas é a verdade. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Comer carboidrato simples antes da hora de dormir é o maior vilão para você engordar. Porque você não vai fazer uso desse carboidrato, entendeu? Ele vai ser armazenado, porque você não vai gastar. E aí vai vir o efeito rebote, que tem muita gente que come, por exemplo, pizza à noite e quando é pela manhã acorda morrendo de fome, mas comeu uma pizza inteira à noite. Sim, sim. É o efeito rebote. Ela comeu muito carboidrato simples, liberou muita insulina, essa glicose foi toda armazenada, não foi utilizada. E o que é que acontece? O cérebro dela entendeu que ela está com fome novamente. Quando ela acorda, ela quer comer tudo que tem na mesa. E o grande perigo, tá? Nessa região abdominal, a gente produz muitas citocinas inflamatórias. Sim. Uma delas chama-se resistina. E essa citocina, em excesso, causa, como o próprio nome diz, resistência. Só que a insulina é quando a pessoa vira um paciente com diabetes. Olha só, tá vendo, gente? É perigoso, é perigoso. A gente tem que se Não é cuidar. magia, tá? É nutrição. É tudo nutrição. bem explicadinho, é tudo ciência. Algumas vitaminas, elas também são essenciais durante esse período de menopausa para ajudar a fortalecer essa alimentação mais saudável? Não só vitaminas como minerais. A gente pode citar aqui vitamina E, vitamina A, vitamina C, tudo com efeito antioxidante. Uma vez que a mulher está em estresse metabólico, está produzindo muito radical livre, Sim. que também favorece o envelhecimento precoce dela. O zinco, o selênio, são 2 minerais também que não pode deixar de faltar. Magnésio, para deixar essa mulher bem tranquila. Então, o que seria ideal? Seria ideal que essa mulher passasse por uma avaliação. Sim. Uma avaliação com a ginecologista e com uma nutricionista, para que fosse avaliado se ela precisa, antes que você pergunte, que eu sei que você vai perguntar, suplementar Isso. ou não. Na verdade, acho que essa é a dúvida de todo mundo, né? Quando a gente vai assim, para o nutricionista ou quando a gente conhece, a gente já pergunta logo sobre suplemento. Todo mundo quer saber de suplementos. É, Né? porque, na verdade, tem gente que gosta de tomar suplemento, acha elegante, acha chique, gosta mesmo de tomar as pílulas. Mas a gente tem que entender o seguinte, o que é o suplemento? Suplementar o que está faltando. Portanto, se você tiver uma alimentação balanceada, com todos os grupos, todas as vitaminas, minerais que precisa para seu organismo, você talvez não precise suplementar. Sim. E aí, você falando de suplemento, eu vou ter que falar de outro assunto. Qual? Desbiose intestinal. Vamos lá. Tá vendo que é um assunto que vai Que puxa o puxando outro. né? O que é que acontece? A gente pode comprar o melhor suplemento do mercado. O melhor. Se você tiver com o seu intestino inflamado, você não vai absorver o suplemento. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, primeiro, você tem que saber se você está com o seu intestino saudável, se a mucosa do teu intestino está saudável. Após ter essa informação, que nós temos como identificar em casa, Sim. se você quiser eu deixo a dica, Por favor. após essa informação, a gente suplementa ou não. Porque se estiver inflamado, primeiro a gente vai tratar esse intestino. Sim. Primeiro trata o intestino. Se não tratar o intestino, nada do que for feito, nem fármacos para melhorar esses sintomas vai adiantar. A não ser que ele seja absorvido pelo estômago, né? Mas não vai adiantar. Então, o que é que acontece? Como saber se você está desbiótica? Sim. Mulheres, Atenção. eu vou fazer uma colocação aqui, não estranhe não. Você vai observar o seu cocô. Como está o seu cocô? É bolinha? É mais duro? Sangra? Ou é extremamente ralo? Se for de dessas 4 formas, provavelmente você está com desbiose intestinal. Associada a isso, você tem muita distensão abdominal? Sim. Come, já se sente com aquela sensação de estar muito cheia? Inchada, estufada. Né? Porém, você não comeu muito, é outro sintoma para você saber que está com desbiose intestinal. Enxaqueca frequente, que também vem na menopausa. Sim. Pode ser uma simples desbiose intestinal. E tão simples e tão fácil de ser tratada, através da alimentação. Pois é. A gente às vezes fica achando que a nossa alimentação, principalmente quando a gente é mais novo, né? Não importa muito. Eu não vou me preocupar com isso agora não, tá? Mas olha, é para se preocupar sim, tá, pessoal? E eu acho que a pandemia, ela trouxe, sabe, Rose, assim, muito isso pra gente, essa consciência da gente poder se cuidar mais e cuidar melhor até mesmo daquilo que a gente come, né?
Tudo, Mara, é uma questão de hábitos. Eu acho que a pandemia, que a gente todo mundo ficou muito assustado e viu só o lado negativo. Mas se você for para o lado positivo, você ficou em casa, né? Eu atendo muito e às vezes as pessoas dizem, eu não como saudável porque eu não tenho quem faça. Sim. Certo, mas você ficou em casa. Aí o pessoal ficou em casa, né? E nesse momento que você ficou em casa, por que não fazer o saudável? Ainda estamos. Então, é uma grande oportunidade de você testar a receita, de você conhecer alimentos novos, de você ofertar para a sua família uma alimentação mais natural. Até porque, se a gente pensar pelo lado financeiro, os produtos ficaram mais caros. Sim. Até uma forma de economizar na sua cozinha. Então, é um momento que a gente tem que aproveitar e tirar o melhor. Não ficar focando só no pior. Porque o pior está todo dia aí, a gente está vendo na televisão, perdendo tantas pessoas. Não precisa ficar focando nisso. Então, vamos focar realmente em cuidar-se, em amar-se, em olhar para dentro, olhar para o seu corpo, porque um corpo inflamado é um corpo que vai trazer realmente muitos danos à saúde. Então, a gente tem que cuidar bastante disso. Aliado a essa boa alimentação, exercício físico acaba sendo essencial? Extremamente essencial. Quando eu falo em mudança de hábitos, você muda seus hábitos e você transforma a sua vida. Se a gente for para o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, social, socioeconômico, mental. Então, você tem que estar bem. Nessa fase, todo mundo precisa... acredito que a maioria das pessoas precisa de uma psicóloga, né? Sim. A psicóloga acabou de sair daqui e precisou bastante. Se você estiver bem, a sua cabeça bem, o seu corpo bem, sua alimentação legal, provavelmente você não vai ter tantos danos à saúde e pode até ter o Covid e passar mais tranquilamente por ele, porque o seu corpo não está tão inflamado. O grande segredo é tratar a inflamação preventivamente. Então, eu estou com inflamação, estou com excesso de peso, comece a cuidar disso. Para quando você chegar nessa fase, porque vai chegar, toda mulher vai passar, você passar por ela mais tranquila. Pois é, e qual que é a melhor forma aí de cuidar da nossa alimentação? Procurando uma nutricionista. Um profissional qualificado, capacitado para isso. Procure uma nutricionista que pega no pé. Exato, e não tem outra fórmula. Às vezes a gente tenta aí as milhares de dietas milagrosas que tem lá na internet, que o fulaninho está fazendo, que a fulaninha está fazendo. E não é dá a certo, sua. Né? Não é a sua. E posso complementar a sua fala? Sim. Dieta da moda baixa metabolismo basal, porque é muito restrita em caloria. Então, você também não consegue fazer por mais de 15 dias. Quando você restringe muito, você faz com que essa sua taxa metabólica ela desacelere. Então, vai ficar muito mais difícil de você se manter magro após. Depois, né? Depois. Então, o ideal é que seja o seu planejamento alimentar feito para você, diante das suas necessidades nutricionais e de toda a sua vida e seu estilo de vida também, que conta muito, né? E eu sei que às vezes a gente tem, né, assim, aquela coisa de querer que seja para ontem, né? Eu vi até um meme ontem ali rolando lá pelas redes sociais, de que, por exemplo, gente, é horrível ir uma semana para academia e não emagrecer 5 quilos, algo mais ou menos assim. Tem que entender que cada pessoa também tem o seu tempo, que o processo ele pode realmente ser mais demorado, mas que ele vai valer a pena porque ele vai ser duradouro, né? Ele vai ser permanente. É sustentável. Isso. É sustentável e você vai colher os frutos. Você não pode querer em uma semana, 30 dias, que é o que as pessoas esperam, 30 dias modificar hábitos de 20 anos. Sim. Não, isso aí é um processo lento. Por isso que eu chamo de processo de emagrecimento. É um processo lento que você precisa de ajuda de familiares. Porque imagine você na sua casa comendo a batata doce com ovos e um legumezinho e uma lasanha cheirosa, suculenta, né? No lado. Não vai lhe ajudar, então tem que ser um trabalho em conjunto. Você precisa de ajuda. Quem precisa emagrecer precisa de ajuda. Não é fácil, a gente não pode julgar, o que a gente tem que fazer é ajudar da melhor forma possível. Olha aí, tá? Então essas são as dicas da Nutri. Contatos, redes sociais, por favor, fique à vontade, né? Meu Insta agora a me fez ir. Meu Insta é Nutri que pega no pé, porque eu pego no pé mesmo. Gente, maravilhosa, eu adorei. E o telefone para marcação é via WhatsApp, é 8119-4796, 9 na frente, tá? Nutri que pega no pé, lá no Instagram, eu adorei esse user, viu? Então, @Nutri que pega no pé. Já vai lá e corre para a Rose. Com certeza você vai ser bastante ajudado. Obrigada, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Muito bom mesmo. Bom dia, meu bem.
Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem coisa para rolar aqui no Bem Assim. Pra gente fechar o programa, nós vamos vir, pessoal, aí com muitas dicas sobre a Brow Lamination, tá? Que é um procedimento que tá muito em alta. Tá todo mundo fazendo e a gente vai desvendar todos os mistérios sobre ele já aqui no programa.